Obrigada. Oi, boa tarde a todos, sejam bem-vindos para mais um treinamento. Já gostaria de agradecer a Maria pelo treinamento que ela vai dar hoje, da base Embase. E aqui eu vou rapidamente só mostrar, porque essa base ela é acessada via portal da CAPES, então vou rapidamente mostrar como que a gente acessa a Embase, tá bom? Então aqui no site do Mackenzie, na página principal, a gente vem aqui em biblioteca, tá? Aqui na página inicial da biblioteca, já tem aqui a gente vai vir aqui em recursos de pesquisa, tá bom? Portal da CAPES, opção portal da CAPES. E aqui já vai ter o link que já vai direcionar para o portal da CAPES todo o acesso que o Mackenzie tem dentro do portal da CAPES, tá bom? Então, aqui a página do portal da CAPES também vou deixar, depois não sei se eu vou conseguir deixar no chat, mas se eu conseguir eu vou deixar o link, tá bom? Então, aqui a gente clica em periódicos e ele já vai direcionar para o portal da CAPES com o acesso da UPM, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, tá? Como a gente faz esse acesso remoto? Então, se vocês estão remoto, vocês têm que fazer uma pequena autenticação. E aqui, né, nessa página do portal da CAPES, aqui embaixo, tem um tutorial explicando certinho como faz essa autenticação quando vocês não estão dentro do campus do Mackenzie, tá? Então, tem que fazer uma breve autenticação aqui nesse tutorial. Tem tudo explicando certinho, tá bom? E qualquer dúvida pode entrar em contato com a biblioteca, tá? Aqui no site da biblioteca também tem o chat, vou mostrar aqui, tá? Também aqui tem o chat para vocês poderem entrar em contato, qualquer dúvida de acesso, tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra para a Maria, para ela poder iniciar o treinamento. Tá bom. Eu acho que você está mutada, Maria. Tava assim. Já conseguem ver a minha tela direitinho? Sim, conseguimos. Beleza, então vamos começar já o nosso treinamento da Embase. Eu sou a Maria José Dávila, eu sou a consultora responsável pelas soluções de ciências da vida da Elsevier aqui na América Latina. Pelo meu sotaque, né, vocês percebem que eu não sou aqui do Brasil, porém eu sou vizinha de vocês aqui na cidade de São Paulo. Lembrando, pode deixar as suas perguntas em qualquer momento na caixinha de Q&A. E, a grande maioria de pessoas hoje ainda não empregaram no Sanan Embase. Então, vou fazer um treinamento assim bem introdutório para familiarizar vocês com todas as diferentes ferramentas dentro da nossa solução e, claro, falar para vocês especificamente o que é a Embase. Mas aqui a gente já percebe, né, que a Embase é a nossa aliada na busca de literatura biomédica e da saúde. Então, vamos começar apresentando qual seria o conteúdo, quais são as características do Embase. Então, a Embase, ou Embase, né, a solução de literatura biomédica mais abrangente do mundo, e dentro das suas características temos o quê? Primeiro, é uma cobertura de mais de 8.300 periódicos, sendo que contamos com cobertura de mais de 2.900 periódicos que não estão disponíveis no Medline. Quando realizamos uma consulta aqui no Embase, estamos realizando uma consulta simultaneamente no Medline. Então, características. A primeira, tudo que é a indexação, que é a indexação, atribuição de palavras-chave dos descritores, sendo que o nosso foco é na parte de medicamentos, doenças e dispositivos. Contamos com recursos de pesquisa exclusivos. Estes recursos de pesquisa, eles são apresentados em formulários, os quais vão nos guiar, né? Vão nos ajudar a estruturar as nossas estratégias de pesquisa. E filtros. Vamos conseguir salvar, compartilhar, editar as nossas estratégias de pesquisa, criar alertas de e-mail para acompanhar a literatura. E além de periódicos, a gente conta com cobertura de resumos,
resumos também próprios da área, e vamos conseguir acessar ou descobrir, né, pré-impressões dos servidores MED e bioRxiv, graças também a esse processo de indexação. O nosso conteúdo, ele é do mundo todo, vamos conseguir ter acesso, vamos conseguir, né, achar informação de diferentes países. Contamos com uma cobertura aproximadamente de 95 países aqui na América Latina, incluindo conteúdo da Cielo, porém, todas as pesquisas devem ser realizadas na língua inglesa. Por quê? Porque este é o idioma no qual é realizado o processo de indexação. Aqui no chat, eu já compartilhei os links para acessar ao portal Periódicos e o tutorial para o acesso remoto que a Marcela compartilhou mais cedinho. Quem recomenda ou quem reconhece Embase? No Embase, vocês vão perceber que é uma ferramenta assim, que ela dá para multipropósitos, né? Então, por exemplo, para a parte de revisões sistemáticas. Aqui no Brasil, o próprio Ministério da Saúde, temos a nível mundial o Instituto Cochrane, o JBI, o NICE, para o desenvolvimento de guidelines, a própria Organização Mundial da Saúde, para acompanhar toda esta parte de farmacovigilância, a Agência Europeia de Medicamentos, para vigilância, né, de novas tecnologias na saúde, a EUNETA, entre outros. Quais são as áreas de cobertura? Lá no início falei que é de ciências da saúde, ciências biomédicas, né? Então, aqui no Embase, vamos conseguir ter acesso à literatura de farmacoterapia e farmacovigilância, medicina clínica e experimental, ciências biológicas básicas, principalmente aquelas disciplinas das ciências biológicas mais relevantes para a medicina humana, toda a parte de biotecnologia e engenharia biomédica, política e gestão de saúde, saúde pública, ocupacional e ambiental, ciências veterinárias, odontologia e enfermagem, psiquiatria e saúde mental, ciências forenses e medicina alternativa e complementar. Todas estas áreas de cobertura, elas se encontram classificadas dentro da Embase com o M3, sendo que o M3 é o próprio vocabulário controlado da Embase. O M3, ele então vai ser o LN, nosso próprio tesouro, e o sistema de classificação do conhecimento. Dentro do Embase, o M3, ele vai se tornar o nosso assistente de pesquisa. Não importa o formulário que a gente esteja entregando, o M3 sempre vai fornecer as diferentes informações. E ele, então, vai se tornar, ou ele vai atuar, né, como um mapa dentro da base de dados. Uma das particularidades do M3 é que ele vai nos permitir conhecer as relações entre os diferentes conceitos e conhecer também a forma de estruturação e organização de um determinado termo. Não sei se vocês lembram, lá no início falei que quando pesquisamos na Embase, a gente também está pesquisando dentro do Venline, então contemos também, o M3 contém todos os termos do MESH. Uma das outras funcionalidades do nosso tesouro é a denominada indexação tripla. A indexação tripla são todas estas relações semânticas extraídas manualmente, as quais permitem que empreguemos qualificadores dentro da base de dados. Então, o que faz um qualificador? Um qualificador, ele vai nos relacionar um conceito principal e um conceito ligado. Aqui, neste exemplo, a gente estaria empregando o qualificador de drug combination, né, para procurar literatura do infliximab, empregada em combinação com a mercaptopurina. Dentro da Embase, vamos ter qualificadores para fármacos, incluindo as diferentes vias de administração. Vamos ter qualificadores para doenças e para dispositivos médicos. E eles também podem ser empregados como filtro. Eu vou apresentar isso para vocês lá dentro da base de dados. Então, como é feito esse processo de indexação? Todo esse conteúdo relevante, né, das áreas de cobertura, de ciências da saúde, ciências biomédicas, que são artigos, revisões, conferências, pré-impressões,
eles passam pela leitura de texto completo. Isso é relevante porque, graças a esta leitura de texto completo, que a gente conta, por exemplo, com os qualificadores, porque a gente vai além do resumo. Depois de realizar, então, a leitura do texto completo, o nosso equipe ele vai identificar esses conceitos relevantes que vão conseguir, né, resumir o nosso registro, e esses conceitos relevantes, eles são indexados já de forma padronizada, de acordo com o Tesouro Entry. Depois de realizar a indexação, então, já o conteúdo fica disponível para sua pesquisa e recuperação. Embase é uma base de dados referencial, o que significa eu vou ter acesso ao título, autores, lugar e ano de publicação, ao resumo completo, sempre que disponível, e a todas essas palavras-chave indexadas. Este conteúdo, esta informação é suficiente para quê? Para determinar se o recorde é relevante ou não. Caso precisemos, sempre vamos contar com a opção, né, de visitar o texto completo na página, né, que hospeda o mesmo. Lembrando, vamos conseguir empregar diferentes formulários e diferentes filtros dentro do Embase, e na página de resultados vamos ter diferentes ajudas visuais, tais como o destaque em amarelo, e em alguns casos também em verde, de termos que correspondem com a nossa consulta, e no caso das palavras-chave, em negrita, aquelas consideradas, aquelas identificadas como major focus do trabalho, o objetivo principal, o objetivo central, e também informações relacionadas com todos os qualificadores, caso, né, existirem. Eu vou aqui apresentar algumas das funcionalidades avançadas de pesquisa dentro da Embase, para que você já começar a familiarizar vocês com as diferentes possibilidades, mas a gente não precisa, de entrada, né, no início, empregar as mesmas. Dentro da Embase, a gente vai conseguir o quê? Primeiro, alterar a estratégia de busca dos termos. O que significa alterar a estratégia de busca? O que tão geral, o que tão preciso a gente queira que as nossas pesquisas sejam. Conseguimos trabalhar com diferentes operadores booleanos, os quais também são conhecidos como operadores lógicos, e também com operadores de proximidade. E conseguimos usar diferentes códigos de campo e símbolos de truncagem. Eu vou começar aqui pelos símbolos de truncagem. Dentro da Embase temos 3 símbolos, ou conseguimos, né, empregar 3 símbolos diferentes. O primeiro, o asterisco, né? Ele vai me permitir reemplaçar uma ou mais letras. Aqui no primeiro exemplo, no meio da palavra, eu vou conseguir procurar simultaneamente as 2 grafias de enxofre na língua inglesa, F, uma letra, PH, 2 letras. Ou, no final das palavras, né, eu estaria falando para a base de dados que procure as diferentes variações, neste caso, né, da raiz ataque. O símbolo de pergunta, ele vai me permitir truncar uma única letra. Então, neste exemplo, a gente estaria unicamente permitindo a busca de sulfonil, sulfinil, em ambos casos, uma vogal. E aqui, no final da palavra, a gente só conseguiria adicionar uma letra. Então, a gente estaria permitindo, por exemplo, a procura, né, de catéteres, em plural, mas não de palavras como cateterização, que já são uma modificação da raiz, né? Caso a gente queira procurar também cateterização, a gente precisaria empregar o asterisco. Por último, contamos com o símbolo de moeda. Com ele, a gente consegue reemplaçar uma ou nenhuma. Aqui no primeiro exemplo, fica mais claro, né? Uma letra, coração, na língua inglesa, e nenhuma letra, calor. Os operadores booleanos, eles são 3, né? Eles são comuns a todas as bases de dados. São AND, eu vou procurar simultaneamente pelos meus conceitos, neste caso, depressão e tricíclico. OR,
eu vou procurar por qualquer um dos conceitos. O operador OR, ele é muito útil quando a gente está procurando, então, por sinônimos ou conceitos que estejam muito ligados. E temos o operador NOT, não. A gente, então, vai excluir nesta pesquisa todos os registros, né, que falem do conceito tricíclico e que estejam falando do termo depressão. Vocês podem ver que dá para empregar parênteses, né, para começar a estruturar as nossas consultas. E no caso de operadores de proximidade, temos dois, near e next. Near, eu estou falando para a base de dados, olha, procura o termo adverso e em até 2 palavras, variações do termo drug, variações por quê? Porque estou empregando a estrelinha, ou procura as variações de termo drug e em até 2 palavras, o termo adverso. Não importa a ordem. Agora, se eu preciso impor ordem na minha pesquisa, eu posso empregar o next. Neste caso, estou falando, procura o conceito, o termo adverso, e em seguida, em até 2 palavras, variações da palavra reação. Consigo trabalhar simultaneamente com diferentes tipos de operadores, sempre que escrevendo, né, na sintaxe adequada. E, por último, o que seriam os códigos de campo? Os códigos de campo são etiquetas, né, de letras que vão indicar a base de dados onde tem que ser realizada a busca de informação. Este aqui é um dos exemplos mais comuns quando estamos falando para Embase, né, que procure os conceitos dentro do resumo ou dentro do título. Mas eu vou mostrar para vocês todos os diferentes códigos de campo que há disponíveis. Conseguimos procurar, por exemplo, por código SID, por nome do periódico, entre outros, sendo que dentro dos códigos de campo também está a possibilidade de indicar o tipo de mapeamento. Eu vou mostrar para vocês de forma bem mais visual o que significam os diferentes tipos de mapeamento. Por último, para procurar frases, né? Simplesmente com o uso de aspas, estaremos indicando para a base de dados que queremos procurar uma frase. A Marcela ela já explicou, né, para vocês como podemos realizar o acesso remoto em Embase. Então, vou diretamente aqui já na base de dados e vou começar a explorar a mesma. Primeira dica, e para isso, então, vale a pena aqui eu apresentar este último slide. Não esqueçam de fazer o sign-in com a sua conta Elsevier. Mesmo depois de fazer todo o processo, então, lá do portal Periódicos, sempre que ingressem aqui na nossa base de dados, façam esse processo de sign-in. Por quê? Vão ter uma navegação muito mais estável e, simultaneamente, vão conseguir acessar ou trabalhar com as diferentes ferramentas e exportar um maior número de resultados. Então, aqui voltando a Embase. Eu já realizei o meu processo de sign-in e o primeiro menu que eu vou apresentar para vocês é esse aqui do símbolo de pergunta. Se eu realizo o clique, né, eu vou ser redirecionado para o centro de suporte da Embase. Aqui nesta página, vocês vão ter todas as informações sobre como usar a nossa base de dados, sobre vídeos tutoriais, sobre conteúdo, entre outros. Aqui, simplesmente, conseguimos também, na parte superior, digitar a nossa palavra-chave. E, por exemplo, eu quero aprender um pouco mais sobre os operadores booleanos, como empregar os mesmos. Simplesmente escrevendo, né, booleano lá no topo, eu já consigo, então, ver as diferentes entradas que falam, né, do uso dos operadores booleanos. Em seguida, eu tenho o menu das minhas ferramentas. Nas minhas ferramentas, eu tenho, primeiro, o nosso clipboard. O clipboard é uma área de transferência temporal. Aqui no clipboard, eu posso deixar salvo, então, temporalmente, registros que eu queira analisar mais a profundidade,
um pouco mais para frente, mas estou falando de horas. Tenho a opção de deixar salvos já diferentes registros, até simplesmente criar coleções de registros na área de clipboards salvos. Consigo gerenciar todas as minhas alertas de e-mail, e aqui na área das alertas de e-mail, vamos ter sempre acesso a toda a configuração da alerta que foi criada, quando foi executada por última vez, qual foi o número de resultados, se ela se encontra ativa ou não, e posicionando o mouse sobre a alerta de interesse. Vocês podem ver que eu consigo editá-la, executá-la, exportar o histórico, entre outros. Eu tenho aqui a área de busca salvas. Sempre que eu realizar o sign-in, eu vou ter uma pasta pessoal. E aqui na nossa pasta pessoal, a gente vai conseguir, então, salvar diferentes estratégias de pesquisa. Vocês podem ver que conseguimos adicionar um nome, né, para cada uma. E conseguimos também, por exemplo, trabalhar com subpastas. Podemos criar, né, subpastas para salvar diferentes estratégias. Sendo que, por exemplo, todas as pessoas que estejam realizando revisões sistemáticas, poderíamos salvar, né, ou conseguimos salvar as linhas dos diferentes filtros, deixá-los salvos aqui e simplesmente executá-los sempre que preciso. Nesta área das buscas salvas, temos acesso às buscas de MLM. São uma série de queries desenvolvidas pela Agência Europeia de Medicamentos. Para quê? Para nos ajudar a realizar buscas de farmacovigilância. Temos o Query Core, que seria a estratégia de busca core, e conseguimos procurar também pelos diferentes substâncias químicas, aqui todas apresentadas na ordem alfabética. Podemos selecionar aquela de interesse e executar a nossa consulta. E contamos também com diferentes substâncias vegetais. Simplesmente, de novo, selecionar aquela de interesse e executar a busca. Contamos agora, aqui no topo, com a pasta, né, com um menu de busca de periódicos, que vamos conseguir procurar, né, pelo nosso periódico de interesse, sempre que esteja indexado aqui dentro da base de dados. E vocês podem ver que temos uma aba específica para o M3. Lembrando, o M3 é o próprio tesouro aqui da Embase. Podemos realizar consultas diretamente dentro do M3. Temos duas opções. Ou procurar pelo termo de interesse, ou navegar nas diferentes facetas. Vocês podem ver que temos, então, aqui a estrutura do nosso tesouro. Podemos simplesmente identificar o grupo principal, por exemplo, aqui em organismos. Sempre que a gente veja o mais, a gente pode ir mais à profundidade. E não sei se estão notando, né, mas sempre que eu dou um clique, as informações apresentadas aqui na parte inferior, elas vão mudando. Na parte inferior, vamos ter o histórico, quando o termo foi adicionado aqui na Embase. Vamos ter a lista de sinônimos e, em alguns casos, vamos contar também, por exemplo, com a definição do dicionário de Dorland. Aqui, neste caso, vocês podem ver uma das características da Embase, que é a polihierarquia. Para este termo, para este conceito em específico, vocês podem ver que o mesmo se encontra dentro do grande grupo de organismos, dentro do grupo eucariota, né? A Embase nos está falando, o M3 nos está falando que faz parte dos Acrovia, e simultaneamente, dentro das formas, né, de organismos, é especificamente uma alga. Navegando aqui dentro do M3, vamos conhecer, então, a profundidade, o que é o nosso conceito, quais são as relações do nosso conceito. Dentro do M3, vamos conseguir, então, já realizar a busca, tipo explosão,
que é a busca de Fauci, ou como major focus, ou uma mescla, né, uma mistura das duas opções. E neste caso, a dica que nos está dando o M3 é levar esta busca à busca avançada ou adicioná-la simplesmente ao Query Builder. Podemos, então, trabalhar com diferentes opções. Uma outra opção é simplesmente vir aqui e achar o termo. Vou, por exemplo, a procurar pelo termo rinitis. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas em todas as, bom, em todas não, em diferentes dicas de pesquisa, temos em cinza claro aquilo que é considerado como sinônimo, como linguagem natural, como vocabulário não controlado. E em cinza escuro, temos o termo já como indexado aqui na base de dados. Então, vocês podem ver que, por exemplo, no caso de rinitis zika, em vez de estarmos falando que o termo como indexado é simplesmente rinitis. Se eu dou clique, eu vou ter já a classificação dentro do M3 e o que significa essa busca tipo explosão. Caso executar a consulta do termo rinitis, eu simultaneamente estou consultando todos estes termos filhos que se encontram embaixo da minha grande classificação. Neste caso, né, para rinitis, vocês podem ver que temos a definição do dicionário de Dorland. Então, vou executar aqui esta primeira consulta bem simples, dando clique no número de recordes e mantendo, né, o mapeamento tipo explosão. Vocês podem ver que agora estamos na página de resultados. Gente, eu não sei como ficou ativo esse negócio da transcrição. Vou tentar apagá-lo. Acho que foi. Pronto. Agora estamos aqui na página de resultados. Não foi. Agora, pronto, agora já foi. Nesta página de resultados, a gente tem 4 áreas principais. A primeira é uma caixa de busca avançada aqui na parte superior. Então, vejam que neste momento está a consulta que a gente acabou de executar, rinitis/EXP. Eu poderia modificar a minha consulta, empregando as diferentes opções, ou acrescentando novos términos. Por exemplo, vocês veem que simplesmente consigo começar a escrever, ou apagá-la e executar uma busca do zero. Quais as opções aqui nesta caixa de consulta? Eu posso alterar o mapeamento do meu termo. Neste caso, né, eu estou trabalhando com explosão. Então, vocês podem ver, seria essa aqui de explode. Ou eu poderia falar para a base de dados, procurá-lo como as broad as possible. Eu consigo alterar ou aplicar já um filtro, um limite por data, tanto de publicação como de indexação. Eu consigo indicar a minha fonte de interesse. Eu consigo trabalhar com os diferentes códigos de campo. Aqui temos a lista completa de códigos de campo. E, por exemplo, vou aqui apagar este /exp e eu já conseguiria começar a incluir UGI, resumo, UGI, palavras-chave e título. Simplesmente para fazer um destaque, vejam que podemos trabalhar com códigos de campos, pronome do autor, registro CAS para substâncias químicas, idioma original do artigo, quem fez a manufatura do fármaco, por exemplo, entre outros. Temos aqui os denominados limites rápidos. Limites rápidos para quê? Estudos em humanos ou em animais, ou estudos clínicos. Records que tenham resumo, ou que seu idioma original seja o inglês. O tipo de artigo. Trabalhos associados à sequência molecular ou a número de ensaio clínico.
Aqui em EBM, tenho que seriam os filtros para medicina baseada na evidência, e eu consigo já filtrar por tipo de review, Cochrane Sistemático Meta-Análisis, ou por ensaio clínico controlado ou aleatorizado. Eu consigo já indicar o tipo de publicação de interesse, o idioma do recorde original, eu consigo indicar o gênero, a idade, e quando trabalhando com animais, o tipo de estudo em animal. E se eu executo já a consulta, vocês podem ver que eu agora tenho uma segunda linha. A segunda área aqui, então, da página de resultados é o próprio histórico das nossas consultas. Aqui, vocês podem ver que eu consigo salvar, simplesmente eu consigo selecionar as equações de consulta de interesse e eu já posso salvá-las lá nas minhas ferramentas. Ou apagar linhas que não sejam relevantes, imprimi-las, exportá-las, enviar as mesmas via e-mail, ou para mim, ou para um colega de interesse. E eu também consigo começar a combinar linhas de pesquisa. Eu consigo combinar empregando dois operadores, ou IN ou OR. Neste caso, vamos a combinar estas duas linhas empregando o operador OR. Dou clique e vocês podem ver que agora eu tenho uma terceira linha que corresponde a número 1 OR número 2. Posicionando o mouse sobre a minha linha de interesse, vocês podem ver que eu consigo editar essa linha e eu consigo também converti-la em alerta de e-mail. A terceira área de interesse, ou a terceira área que vou apresentar aqui na página de resultados, são os próprios filtros. Qual a particularidade destes filtros? Que eles vão estar diretamente relacionados com a linha de pesquisa que eu esteja analisando. Neste momento, eu estaria analisando a linha número 3. Vocês podem ver, aqui ela aparece em laranja, e aqui também na parte inferior aparece que eu estou vendo os resultados para a consulta número 3. Então, neste caso, eu já posso conferir que há mais de 41 mil registros que são próprios da fonte Embase. Eu já conseguiria, então, aplicar a fonte Embase como filtro, caso for de interesse, mas a recomendação é trabalhar, né, com todos os recordes. Eu tenho o filtro de fármacos. Aqui em fármacos, eu vou achar também biomoléculas. Então, vocês podem ver que nestes mais de 122 mil resultados, o fármaco, né, mais indexado foi a imunoglobulina E. Este seria, acho que um marcador neste caso, né? Seguido do uso de placebos, seguido da palavra alergeno. Sempre que eu veja esta opção de details, eu vou conseguir visualizar informação extra dada pelos diferentes qualificadores. Vou ver aqui no caso de corticosteroides e se eu dou clique em details, vocês podem ver que temos que 912 trabalhos que estão falando de reações adversas, 75 que estão falando de interação entre fármacos, 343 que estão falando, por exemplo, de situação especial para farmacovigilância. Caso queira saber mais a profundidade, quais as informações relacionadas, eu simplesmente dou um clique e vocês podem ver que, neste caso, temos a lista de todos os efeitos adversos. Eu posso simplesmente selecionar aquele ou os diferentes efeitos adversos de interesse, ou trabalhar já com todos e aplicar o nosso filtro. Essa também é uma forma muito rápida, né, de conhecer as informações atreladas a um termo. Temos o filtro de doenças, aqui vão estar listadas as diferentes doenças, e aquela com o maior índice de indexação foi a rinitis alérgica, seguida pelo asma, seguida pela própria rinitis. De novo, details, eu vou conseguir ver a informação extra dada pelos qualificadores,
e eu consigo ir mais a detalhe. Tenho o filtro de dispositivos médicos, que vamos ter todos os dispositivos, vamos ter também, às vezes, por exemplo, meios de cultura aqui dentro deste filtro, details, informação extra dada por qualificadores, e em todos os casos eu consigo vir aqui em More e vou conseguir já ter acesso a todas as opções do filtro e apresentá-lo, por exemplo, na ordem alfanumérica, para conseguir navegar, né, entre os diferentes filtros. Eu tenho o filtro com todos os qualificadores associados para os meus resultados. Vocês podem ver que temos 44.392 registros que estão falando de drug therapy. Conseguimos aplicar o filtro por idade, com as diferentes faixas etárias, mas os números associados a cada uma, pelo gênero, pelo tipo de estudo, e aqui neste filtro de tipo de estudo, eu vou achar, por exemplo, reportes de caso, questionários, estudos retrospectivos, diferentes fases de ensaio clínicos, todos os diferentes tipos de estudos estão disponíveis aqui neste filtro. De novo, para navegar mais facilmente, alfanumérico. Tenho, perdão, o filtro pelo tipo de publicação, título do periódico, ano de publicação, autor, nome do resumo de conferência, e no caso de fármacos e de dispositivos médicos, o nome comercial do fármaco ou do dispositivo e quem fez a manufatura do fármaco e do dispositivo. Depois de aplicar, então, os filtros de interesse, vamos ver se eu deixei selecionado algum. Eu tinha deixado selecionado o filtro do uso, né, de corticosteroide com as diferentes reações adversas. Ao aplicar o mesmo, eu já vou ter os resultados, né, associados ao mesmo. Vocês podem ver que agora, aqui na página de resultados, eu vou conseguir navegar os mesmos de forma default pelo seu ano de publicação. Mas eu posso trocar este para a relevância, quer dizer, aqueles resultados, né, que têm uma congruência maior com a minha linha de pesquisa, ou pelo autor ou pela data de entrada. Vocês podem ver que já nos resultados temos o título, autores, lugar, ano de publicação. Conseguimos visualizar o número de citações e caso a gente queira, né, conhecer os trabalhos que têm citado estes registros, dando clique, a gente será levado ao Scopus. Temos a fonte onde se encontra disponível, né, o registro e o resumo e todos os termos indexados. Aqui nos termos indexados, negrita, aqueles que são major focus. Então, esse trabalho de 2021 trabalha ou fala principalmente, né, sobre rinite alérgica, o qual também é claro, né, pelo seu título. E sempre que a gente veja em azul ou com underline, vamos ter acesso às informações extra dadas pelos diferentes qualificadores. Então, vocês podem ver simplesmente, posicionando o mouse sobre a palavra-chave de interesse, eu vou conseguir visualizar as informações extra dadas pelo qualificador. Eu consigo visualizar já todas as informações do recorde, dando clique no título. E vocês podem ver, agora estou numa página, né, com todas as informações, o resumo, as diferentes palavras-chave e as informações adicionais, tipos de publicação, páginas, idioma, entre outros. Então, quando estamos realizando consultas livres, estaremos realizando consultas sobre toda essa informação. Eu já explico para vocês o que eu estou falando quando falo uma consulta livre. Voltando para finalizar esta parte, então, da página de resultados,
vocês podem ver que eu consigo, né, visualizar o texto completo, procurar por registros similares e aqui selecionar o número de registros de interesse e realizar a sua exportação. Eu consigo exportar no formato para trabalhar em gestores de referências bibliográficas, tais como o Mendeley ou o EndNote, ou selecionar da lista, né, Word, Excel, PDF, entre outros, sendo que nestes outros tipos de arquivos, eu vou conseguir selecionar a informação que eu quero exportar. Isto vai me permitir personalizar os meus registros de exportação com as informações que sejam mais relevantes para mim. Depois de selecionar os diferentes campos, eu já consigo exportar, né, estes records e vamos supor, esta configuração vai ser uma configuração que eu vou usar daqui para frente. Eu já conseguiria deixá-la salva como a minha preferência default de exportação. Voltando aqui, e para finalizar esta parte da página de resultados, vocês podem ver que na parte superior da caixa, eu já consigo criar uma alerta de e-mail e eu também conseguiria compartilhar via e-mail os diferentes resultados ou adicioná-los lá à minha área do Clipboard. Vou começar a explorar os diferentes menus, os diferentes formulários de busca. Primeiro, bom, não temos nenhuma pergunta, nenhum comentário até o momento, lembrando, podem deixar os mesmos lá na caixinha de Q&A. Então, o nosso primeiro formulário de pesquisa disponível é o formulário Quick. Este aqui é o formulário, né, quando a gente entra no Embase, formulário no qual somos levados. Neste formulário Quick, vocês podem ver que vamos realizar default, uma busca broad. Vou executar a busca, né, de novo para rinites, simplesmente o termo rinites, e se eu aplico esta consulta, vocês podem ver que a linha número 5 corresponde à busca da rinites barra EXP, registrar o termo como indexado e todos os termos filhos, or rinites, como texto livre. O que significa texto livre? Que a palavra rinites vai ser procurada em todas as informações associadas com o nosso recorde. O sobrenome do autor, o nome do periódico, a fonte, em qualquer parte, se tiver a palavra rinites, esse registro será recuperado. Voltando aqui ao meu menu Quick, vocês podem ver que tenho acesso aos tips de busca. Eu consigo editar a minha consulta aqui no lápis. Eu conseguiria alterar, por exemplo, de as broad unicamente como texto livre ou unicamente no título, entre outras opções, sendo que eu consigo procurar qual seria aquela opção, né, com a qual eu quero trabalhar. E eu consigo adicionar novos campos, por exemplo, eu conseguiria adicionar um novo broad, trabalhar já com os operadores booleanos e aplicar limites, neste caso, ou temporais ou para medicina baseada na evidência. Em seguida, temos acesso ao formulário de consulta PICO, sendo que PICO, ele, na real, é um acrônimo, né, que significa o quê? P para população, paciente ou problema. I, intervenção. C, comparação ou controle. Temos a O de resultado ou desfecho. E aqui na Embase temos um campo extra para indicar, por exemplo, o tipo de estudo ou outros campos relevantes, né, para a nossa consulta. Qual a funcionalidade deste formulário PICO? Quando preenchemos todos os campos, a literatura que a gente está recuperando é aquela que se encontra, né, na intersecção dos diferentes conjuntos. Conseguimos trabalhar com os 4 campos, ou conseguimos trabalhar unicamente com 1, 2, 3 campos. Isso depende de quê? Da nossa pergunta de pesquisa.
Quando trabalhamos aqui com o formulário PICO, sempre que estemos dentro da mesma linha, todos os conceitos eles serão vinculados de forma automática com o operador booleano OR e os diferentes grupos de informação com o operador booleano AND. Então, eu estaria procurando o meu paciente e a minha intervenção e a minha comparação, etc. É útil, né? Então, como eu tinha falado, porque vai nos permitir estruturar a nossa pergunta de pesquisa e indicar quais seriam os diferentes conceitos a serem procurados. Vamos continuar aqui, neste caso, né, com a nossa população. E, neste caso, vamos considerar de novo a rinitis, que será o nosso problema primário de saúde. Dentro do formulário PICO, vocês podem ver que eu já consigo visualizar o M3. Com isto, já tenho certeza que estou considerando o termo mais apropriado. Por quê? Talvez depois de eu executar, né, a minha busca de rinitis, eu, então, já percebi que é um termo específico para rinoconjuntivitis. Talvez seja melhor trabalhar com esse ali. Ou talvez ir um grau acima. Vocês podem ver que eu consigo, né, dando clique aqui na seta, trocar o jeito de mapear o meu término. Eu estou trabalhando com o mapeamento /XP, explosão, que é o default, eu já tinha explicado, o termo como indexado e os termos filhos, sempre que houver termos filhos, eu consigo trocar com as broad as possible, aquele que eu realizei lá na busca quick, é dizer, uma mistura entre explosão e texto livre. Eu consigo ir no outro extremo e trabalhar com major focus unicamente registros, né, nos quais rinitis esteja indexado em negrita como major focus. Eu consigo trabalhar com um mapeamento tipo explosão e major focus. E aqui dentro da Embase a gente também tem um mapeamento tipo index term. Este mapeamento é útil quando a gente está partindo de um sinônimo. Eu quero que percebam, então, como alterando a estratégia de mapeamento vai mudando, né, o número de recordes a serem recuperados. Vou trabalhar neste caso com esta busca tipo explosão. E no formulário PICO, eu já consigo adicionar de forma explícita os diferentes sinônimos que estão disponíveis dentro do M3. No caso da rinitis, eu tenho 4 sinônimos e eu consigo procurar esses 4 sinônimos ou unicamente os de interesse, falando para a Embase que procure os mesmos, como texto livre, isso significa esses 2 pontos, all, ou já indicando, né, a sua busca, por exemplo, dentro do título, resumo ou palavras-chave. Executando esta consulta aqui, eu tenho mais de 122 mil resultados, né? E vocês podem ver, agora que eu tenho os diferentes sinônimos associados com o operador booleano OR, e em todos os casos os sinônimos com os códigos de campo, título, resumo e palavras-chave. Então, isso me permite criar estratégias de consulta um pouco mais robustas, né, de forma muito rápida. Ainda trabalhando no formulário PICO, eu vou, por exemplo, adicionar a minha intervenção como sendo de corticosteroide. Então, simplesmente, eu começo, né, a escrever a minha intervenção, neste caso de interesse, eu consigo visualizar quais seriam os termos, né, que eu estaria consultando neste mapeamento tipo explosão, e, de novo, conseguiria trabalhar, né, com os diferentes sinônimos disponíveis dentro do M3 e executar agora uma linha de pesquisa mais complexa, a qual associa o meu problema de saúde com todos os seus sinônimos com um operador booleano e em seguida, e a minha, neste caso, intervenção, que seria o uso de corticosteroides.
Em seguida, eu vou apresentar para vocês o formulário PV Wizard. O formulário PV Wizard é um formulário de 5 etapas que foi desenvolvido para nos ajudar a recuperar literatura com os fins de farmacovigilância. Aqui, por exemplo, eu vou começar com cortisona, por exemplo. De novo, eu consigo visualizar a sua classificação dentro do M3. Aqui eu já consigo indicar qualificadores bem no início da minha consulta, default estes 3. Em seguida, eu consigo indicar ou adicionar os diferentes sinônimos conhecidos dentro do M3. Neste caso, estaremos procurando default, trade name, título ou resumo. Em seguida, eu tenho um query, né, específico para me ajudar a recuperar reações adversas associadas com fármacos. Vocês podem ver que este aqui é um query que ele emprega operadores de proximidade, símbolos de truncagem, diferentes códigos de campo, para nos ajudar, né, a procurar esta literatura associada com efeito de reações adversas. E em seguida eu tenho os de situações especiais, também um query default. Caso precisar, simplesmente dando clique, eu consigo, então, editar o meu query. E, por último, eu tenho o campo para limite humano. De forma muito rápida, eu estaria procurando pelo termo humano, as broad as possible, né? /XP or human texto livre. Eu estou permitindo a busca de homem e mulher, tanto no singular como no plural, na língua inglesa, aqui com o uso do símbolo de pergunta, e simultaneamente pelos termos crianças, meninos ou meninas. E se eu executo a minha busca, eu já tenho um query, né, bastante complexo para acompanhar, neste caso, situações de farmacovigilância associadas com o uso de cortisona. Voltando aqui a meu menu de PV Wizard, dentro do menu de PV Wizard, eu também vou conseguir ir às diferentes buscas da EMA, tipo MLM, que eu apresentei lá no início no menu das minhas ferramentas. Para finalizar, eu consigo também realizar buscas associadas, né, com o objetivo de vigiar dispositivos médicos aqui no formulário Medical Device. Simplesmente eu começo, né, indicando o nome do meu dispositivo, em seguida os sinônimos. Eu já vou conseguir trabalhar também com o query default dos seus efeitos adversos específicos, e adicionar já limites de interesse no final. Tenho aqui os formulários de busca avançada, sendo que esse formulário de busca avançada, né, eu apresentei para vocês lá na página de resultados. Aqui em Search Tips, eu vou conseguir, então, achar toda a informação relacionada, né, com o uso dos operadores, tanto booleanos como de proximidade, os códigos de campo, entre outros, que eu apresentei logo no início do nosso treinamento. E, no caso do formulário avançado de fármacos, eu vou ter destacados os códigos de campos associados a fármacos, os qualificadores associados a fármacos. Eu já poderia, por exemplo, iniciar, né, com uma busca de farmacoeconomia do meu fármaco de interesse e as diferentes vias de administração. No caso de doenças, os qualificadores associados com doenças, dispositivos, tanto os códigos de campo como os qualificadores associados com dispositivos. E, por último, aqui, em informação de citação, eu consigo executar uma consulta procurando pelo nome do artigo ou do resumo, o nome do periódico ou do autor. Então, vocês podem ver que é uma ferramenta bastante útil, né? E aqui vou compartilhar de novo os diferentes links para acessar ao portal Periódicos via o portal de biblioteca aqui da Mackenzie. O tutorial
as capacitações e os dados de contato com a biblioteca. Parece que não temos nenhuma pergunta. Enquanto alguém se anima a fazer alguma pergunta, eu também vou compartilhar os meus dados de contato. Fiquem à vontade. Caso precisarem, também podem escrever diretamente para m.davilarodrigues@eusevir.com. Contamos com as redes sociais Eusevir Pesquisa, tudo, né, em português, e Elsevier for Life Sciences, as diferentes publicações das nossas soluções de ciências da vida. E no e-mail de acompanhamento, eu estarei enviando este link para o nosso hub de conteúdo. No nosso hub de conteúdo, vocês vão achar diferentes materiais de apoio da Embase. Então, vocês podem ver a apresentação dos dias de hoje, os diferentes vídeos tutoriais, apresentações especiais e diferentes links que são relevantes, principalmente, neste caso, para o desenvolvimento de revisões sistemáticas. Então, fiquem de olho também na sua caixa de spam. Bom, parece que esclarecer. Grato. Nathan, eu não entendi a sua pergunta. Bom, Nathan, se você conseguir explicar um pouco melhor. Ah, um elogio. Obrigada. Obrigada, Nathan. Então, fico aqui à disposição. Marcela, não sei se você queira acrescentar, né, alguma informação extra antes de finalizar. Obrigada, Maria. Perfeito. Bom, então, espero que seja muito de ajuda, tenha sido de ajuda nesse treinamento e vejo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.